Bom, então, boa tarde. Meu nome é Stephanie, eu queria agradecer a Artimed pelo convite, eu sou endocrinologista e o tema da minha aula é manifestações endócrinas dos transtornos alimentares. Esse aqui é meu plano de aula, eu vou falar um pouquinho sobre a alteração em cada eixo, então gonadotrófico, tirotrófico, somatotrófico, corticotrófico, um pouquinho de metabolismo ósseo, metabolismo glicêmico e dar uma pincelada aí sobre transtorno de compulsão alimentar e suas alterações metabólicas e o que tem relação com isso. Então, aqui, quando a gente fala das alterações endócrinas dos transtornos alimentares, eu vou falar principalmente das alterações relacionadas à anorexia nervosa, que é quando a gente tem uma privação energética muito grave, e isso leva a alterações em todos os eixos endócrinos. Então, todos eles têm alteração. No geral, essas alterações, essas manifestações, elas são adaptativas, no sentido de levar a uma conservação de energia, então desligar aqueles eixos em que não são essenciais para a sobrevivência, por exemplo, da reprodução, né, do eixo do gonadotrófico, aumentar a ingestão energética, então aumentar hormônios que estimulem a fome, aumentar peptídeos que estimulem a fome, diminuir aqueles que estimulem saciedade, os peptídeos intestinais. E o terceiro ponto, o terceiro objetivo aqui dessas adaptações hormonais, endócrinas, é levar a mobilização de substrato. Então, aumentar e mobilizar os eixos de maneira com que a gente tenha lipólise, né, aumento de queima de gordura para aumento de energia para o corpo, neoglicogênese, então produção de mais glicose. Então, no geral, essas adaptações relacionadas à anorexia nervosa, elas são no sentido da gente se adaptar a esse processo que é essa intensa privação energética. Esse é uma figura que mostra quão complexo é são essas mudanças, e a gente tem alteração aqui em todos os eixos. Então, em peptídeos intestinais, geralmente grelina, adipocinas como leptina, peptídeo YY, eu não vou entrar muito nessa seara. Então, o que eu vou falar aqui especialmente são as alterações nos eixos endócrinos mesmos de eixo tirotrófico, que a gente tem alteração, eixo reprodutivo, que é o gonadotrófico, eixo corticotrófico, somatotrófico. Então, se a gente vê aqui, todos eles sofrem alguma manifestação, sofrem algum processo adaptativo durante esse transtorno alimentar. O primeiro eixo que eu vou falar, então, é um pouquinho sobre o eixo gonadotrófico, que é o eixo reprodutivo. Grande parte das pacientes com anorexia nervosa tem como manifestação a oligomenorreia ou a amenorreia, e essa prevalência pode chegar até 3/4 das pacientes, então até 77% em alguns estudos mostra que existe uma alteração do eixo reprodutivo. E aqui é uma evolução adaptativa, no sentido de eu inibir um eixo que não seja essencial para a vida, que é o eixo reprodutivo. Então, tem relação, essa manifestação gonadotrófica, ela vai ter relação com quanto mais baixo o peso, mais baixo o percentual de gordura, maior a chance dos pacientes entrarem em amenorreia. Então, a gente vê aqui que quando a gente chega perto aqui do percentual de gordura abaixo, ali de 18, a maior parte das pacientes aqui entra em amenorreia. E as que têm um percentual de gordura mais elevado, têm uma chance menor de ter essa alteração no eixo reprodutivo. Por que acontece isso? Então, existem alterações em vários fatores aqui do eixo reprodutivo. A primeira delas é a alteração central, hipotalâmica e hipofisária, no GNRH e no LH. Então, a gente tem alteração nos pulsos de LH. Eles ficam mais imaturos, quase pré-púberes. Isso porque fatores que estimulam esses pulsos de LH, como o estradiol e a leptina, estão reduzidos nessas pacientes. E fatores que inibem os pulsos de LH, eles estão aumentados, que são grelina e cortisol. Então, existe uma alteração primária, que é uma alteração central. E aí, a gente tem como manifestação de um hipogonadismo hipogonadotrófico. Então, o problema começa central, em hipotálamo e hipófise. Mas a gente também tem alteração
em outras partes do eixo, como a metabolização do estradiol. Então, o estradiol, né, o hormônio sexual, que tem as ações específicas aqui para a gente ter caracteres sexuais, tem ação direta na reprodução, ele sofre uma alteração de metabolização em que a metabolização para metabólitos inativos fica maior. Então, além de eu ter uma alteração central com menor produção de estradiol, esse estradiol também é metabolizado num metabólito que não tem ação. E o terceiro ponto é uma menor aromatização. Então, o que a gente tem de transformação aí da testosterona, de androstenediona, pela gordura periférica para transformação em estradiol, a gente tem menos gordura, então a gente tem menos essa conversão. Então tem alteração aqui em vários pontos do eixo reprodutivo. O diagnóstico, né, o que acontece exatamente com o eixo é um hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Mas é importante que nessas pacientes também a gente exclua outras causas de amenorreia. Então, a primeira causa, primeira ponto a se excluir sempre é gestação, disfunção tiroidiana, que hipo ou hipertiroidismo, que nada impedem, né, que podem acontecer nessas pacientes também, e insuficiência ovariana prematura. São pontos importantes para que a gente exclua antes de dar esse diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. É importante a gente lembrar também e saber que essas pacientes, por mais que elas tenham alterações menstruais, é importante a gente lembrar essas pacientes, informar essas pacientes que mesmo sem menstruação, elas também podem engravidar. Então, nessa população, existe uma chance maior de gestação não planejada, de 2 vezes maior, e todas as pacientes devem ser orientadas em relação à contracepção. Quando existe uma gestação nessa população, existe uma taxa maior de desfechos negativos. Então, taxas maiores de abortamentos, de prematuridade, de baixo peso ao nascer do bebê e aumento de mortalidade perinatal. Por isso é tão importante que, apesar de uma paciente que tem uma redução do funcionamento do eixo reprodutivo, é importante que ela seja orientada a não engravidar de maneira não planejada, né? E qual que é o tratamento? Aqui, o ganho de peso tende a restaurar o eixo gonadotrófico e esse é o principal tratamento, já que essa é uma mudança adaptativa. Existe uma alteração de sensibilidade, existe sensibilidades individuais dos pacientes em relação a quanto a perda de peso leva ao desligamento do eixo e quanto o ganho de peso pode restaurar o eixo. Mas, no geral, é necessário que o ganho de peso fique estável ali, que entre em remissão aí esse transtorno alimentar com ganho de peso de pelo menos 6 a 12 meses. E o percentual de gordura, da mesma maneira que tem relação com o início da amenorreia, do hipogonadismo, o ganho de peso também tem relação com o retorno das menstruações. E aqui, geralmente, a gente precisa de um percentual de gordura em torno de 24 para que as menstruações sejam retomadas. Entretanto, mesmo com ganho de peso, até 15% das pacientes podem permanecer em amenorreia. Em relação à terapia estrogênica, então, farmacologicamente, eu posso fazer alguma coisa para essa paciente? Não é recomendado que a gente inicie terapia estrogênica de rotina, então, anticoncepcional ou outras formas de estrogênio e progesterona de rotina, por quê? Porque ele mascara a ausência de recuperação do eixo gonadal e dificulta o monitoramento clínico da recuperação nutricional. Então, dá a sensação para o paciente que está tudo bem, já que ela pode voltar a menstruar quando a gente dá o hormônio exógeno. Existe uma ressalva aqui em relação ao uso de hormônio exógeno, né, de terapia estrogênica, quando a gente fala em saúde óssea. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E nos homens, né? Pouco se fala em relação ao eixo gonadotrófico dos homens, a gente tem pouco estudo nessa população, mas também se manifesta como um hipogonadismo hipogonadotrófico, em que a gente tem redução de testosterona, e aí isso vai se refletir em redução, alteração dos sintomas sexuais, então redução de libido, dificuldade de ereção, redução de ereções matinais.
redução de energia, fadiga, então existem várias comemorativos, mas os sintomas específicos são os sintomas sexuais. E a gente tem também infertilidade e alteração da espermatogênese. Esse hipogonadismo masculino, ele também se reverte com o ganho de peso, e a terapia com testosteronas aqui a gente não tem dado. Então, são pouquíssimos dados específicos em relação à população masculina com anorexia nervosa. E aí, o que as diretrizes falam é que a gente precisa individualizar. Então, dependendo da gravidade, da preferência do paciente, do desejo ou não de fertilidade, e aí a gente precisa individualizar para saber se a gente trata ou não com terapia com testosterona, mas sabendo que o tratamento primário é a reversão, ganhar peso, né? Reversão com ganho de peso. O segundo eixo aqui que eu vou falar é o eixo tirotrófico. O que acontece com a tireoide do paciente com anorexia nervosa? Então, a gente tem uma redução dos hormônios ativos. Então, o T4, T4 livre e T3, eles têm uma redução, enquanto o TSH continua, no geral, dentro da faixa de normalidade. Mas o que aumenta aqui é um hormônio chamado T3 reverso, que, parecido com o que acontece com o estrogênio, é um hormônio que não tem ação biológica. E isso, o nome dessa alteração tiroidiana toda é a síndrome do eutiroideu doente, que acontece em outras situações clínicas onde eu tenho uma gravidade, no geral, aguda, outras condições clínicas, isso é muito comum visto em pronto-socorro, emergência, UTI. Então, qualquer situação em que eu tenha uma alteração clínica aguda ou crônica de longo prazo, eu posso ter o síndrome do eutiroideu doente, não é diferente aqui na anorexia nervosa, em que eu tenho uma desnutrição, uma privação energética, um estresse muito grande. Por que isso acontece? Então, eu tenho uma alteração da metabolização dos hormônios tiroidianos. Existem enzimas que se chamam deiodinases que vão metabolizar os hormônios. E a gente tem uma redução da deiodinase 2, que leva ao T4 na transformação para o T3, e aumento da deiodinase 3, que vai converter em hormônios inativos. Quanto o T3 total? O T3 é o hormônio mais ativo, né? Então, a tireoide produz o T4 e o T3, mas mais T4, e o T4 é convertido perifericamente em T3, e é o T3, no geral, que vai agir nos receptores. Então, essa redução do T3 total, que é o hormônio mais ativo, ela tem uma relação direta com o IMC e com a leptina. Então, quanto menor o IMC, maior a redução do T3, e quanto menor o IMC, maior o cortisol e maior a grelina, que são hormônios que estão alterados aqui na anorexia nervosa. O que é que a gente precisa fazer também para restaurar esse eixo? A gente deve usar um tratamento farmacológico? A gente deve usar a levotiroxina, T3, T4? Não. Então, os dados mostram de estudos que a gente tem o uso desses hormônios leva a um aumento do risco cardiovascular nessas pacientes. Por quê? Porque mudanças adaptativas que eu tenho, como a redução da taxa metabólica basal, como uma mudança adaptativa, quando eu dou hormônio tiroidiano exógeno, eu aumento essa taxa metabólica basal. A redução da frequência cardíaca como uma medida adaptativa, que acontece com esses pacientes, quando eu dou hormônio, eu reverto isso. Então, eu aumento a frequência cardíaca. Então, eu estou alterando mudanças adaptativas, e isso leva a um aumento do risco cardiovascular. E um outro ponto importante, que a gente não deve utilizar o tratamento farmacológico aqui, além de não ter benefício, é porque existe um potencial abuso de hormônio tiroidiano por essa população, por esses pacientes, porque existe um risco grande de perda de peso quando eu uso hormônio tiroidiano pelo aumento da taxa metabólica basal. Então, está contraindicado o uso de T3 e T4. O que a gente precisa fazer é reverter a perda de peso, né? Reverter o status nutricional desse paciente. Em relação ao eixo de crescimento, o eixo somatotrófico do hormônio de crescimento e IGF-1. Então, pacientes com anorexia nervosa têm alteração do GH, tanto nos pulsos, com uma frequência maior dos pulsos de GH, que são os pacientes com transtorno alimentar e que são os controles saudáveis, e quanto um aumento no geral da concentração de GH. Então, tanto os pulsos quanto o GH no geral estão aumentados nessa população.
Entretanto, o IGF-1, que é o hormônio que vai agir no crescimento, então, existe a produção de GH pela hipófise, que estimula a produção hepática de IGF-1, e é o IGF-1 que vai fazer o crescimento diretamente. O IGF-1, por outro lado, está reduzido. Então, eu tenho uma resistência ao GH. Apesar do GH estar muito alto, o IGF-1 está baixo. Por quê? Porque o GH ele tem uma ação direta em fazer neoglicogênese. Então, ele faz com que o fígado consiga produzir glicose como uma fonte de energia. Mas quando eu aumento também o IGF-1, e se ele tivesse aumentado, eu teria um crescimento normal. E é importante que exista uma redução de crescimento para eu preservar a energia. E aqui a gente vê também, nos pacientes adolescentes, uma redução de crescimento. Então, eu tenho uma resistência ao GH. Essas alterações no eixo também são reversíveis com a recuperação de peso, como são nos eixos anteriores que eu comentei. E aí, o que eu devo fazer? Devo tratar, porque existe uma redução do IGF-1. Esse estudo tratou 12 pacientes com doses suprafisiológicas de GH. Então, doses 5 vezes mais altas do que a gente usa para tratamento de baixa estatura, por exemplo. E o que foi visto? Que apesar do uso de doses altas de GH, não houve melhora do IGF-1. Então, essa resistência é importante, inclusive com doses muito altas de GH. E, por outro lado, existiu redução no percentual de gordura desses pacientes. Então, além de não fazer sentido, porque não tenho uma ação benéfica, no sentido do IGF-1, eu tenho perda de gordura. Então, eu não devo fazer também tratamento farmacológico aqui. Com hormônio de crescimento, eu preciso restaurar o eixo com o ganho de peso, com a reversão da desnutrição. O próximo eixo é o eixo corticotrófico, o eixo do cortisol, das adrenais. Então, eu tenho um aumento, um estímulo em todas as partes desse eixo, tanto hipotalâmica, do CRH, quanto hipofisária, do ACTH, que estimula as adrenais a produzirem cortisol. Então, todos esses hormônios estão aumentados em pacientes com anorexia nervosa. Eu tenho um aumento do cortisol, que aqui é a hipercortisolemia, em todos os parâmetros que eu vou observar. Cortisol livre urinário de 24 horas, cortisol salivar da meia-noite e supressão após o uso de dexametasona. Então, todos os parâmetros que a gente utiliza para avaliação do cortisol, nesse sentido, né, de avaliação de hipercortisolemia, estão alterados. No geral, eles não passam de 2 vezes o valor de referência, mas estão alterados. Pelo menos 1/3 desses pacientes tem essa alteração e tem também, da mesma maneira, uma relação inversa com IMC e massa gorda. Então, quanto menor o IMC, maior a chance do paciente ter alteração do eixo corticotrófico e maior a magnitude dessa alteração. Então, a gente tem tanto o aumento do cortisol, quanto o aumento de picos do cortisol, mas o ritmo do cortisol aqui, ele é mantido. E por que, mais uma vez, que acontece essa alteração no eixo do corticoide aqui, né, do cortisol? Então, é no sentido de fornecer substrato energético, porque o cortisol, ele é um grande estímulo direto para a neoglicogênese, para a produção de glicose. Entretanto, esse aumento da cortisolemia, ela traz várias repercussões. Então, a primeira é redução de massa muscular. Tem também uma ação direta na massa óssea. O cortisol, ele vai, em excesso, ele vai reduzir a formação óssea e a qualidade óssea. Tem relação com a gravidade de depressão e ansiedade nessa população. Parece ter relação com a perpetuação de perda de peso, porque o CRH, que é aquele hormônio hipotalâmico, ele tem um papel anorexígeno, então em redução de fome. E quando o paciente recupera o peso, essas pacientes que têm alteração no cortisol, no geral, têm um maior acúmulo de gordura central e maior acúmulo no geral do que os pacientes que não tiveram alteração do cortisol. Então, a gente não consegue fechar critério para síndrome de Cushing, nada disso, mas a recuperação tem uma deposição de gordura diferente. E existe uma reversão, mais uma vez, na maior parte das pacientes com recuperação de peso. E tratar esses pacientes, reduzir o cortisol farmacologicamente, será que não é bom, já que ele traz tantas questões, né? Na verdade, redução
farmacológica do cortisol em pacientes com doença ativa leva à piora da perda de peso, e eu posso precipitar ainda uma crise adrenal nessas pacientes. Então, a gente deve entender essas alterações realmente, apesar de trazerem diversas consequências que não são benéficas, como mudanças adaptativas que são importantes, assim como o estirotrófico, assim como todas as outras que eu falei até aqui. E sobre o metabolismo ósseo? Tem muitos dados de metabolismo ósseo nessa população. Então, por quê? Porque o pico de incidência do transtorno alimentar é o mesmo pico de incidência do pico de massa óssea dessas pacientes, que é na fase da juventude, então adolescência, início da idade adulta. Quando a gente tem um transtorno alimentar, uma desnutrição grave, um estresse importante nessa fase, quando eu estou adquirindo o pico de massa óssea, eu tenho um prejuízo tanto no tamanho, quanto na geometria óssea e na densidade mineral óssea. E essas pacientes, elas têm um risco aumentado de fratura quando eu comparo com a população geral. Essas alterações de densidade, elas aparecem já nos primeiros 12 meses da doença, e quase 40% dessas pacientes têm alteração na densitometria. Isso se reflete como uma baixa massa óssea. O que a gente vê aqui nos ossos dessas pacientes? Existe uma alteração da microarquitetura óssea. O osso mais afetado é o osso trabecular, porque ele tem um metabolismo mais rápido, e aí a gente vê o principal, quando a gente faz a análise de densitometria, a amostra principal aqui é a análise de coluna. E a gente vê também, a gente consegue, além de avaliação densitométrica, avaliação de microarquitetura óssea, se eu for observar de alguma maneira, a gente também tem marcadores laboratoriais alterados, que são os marcadores de remodelação, e aí são diferentes. Se o paciente ainda está numa fase em que eu tenho formação óssea mais aumentada, então são os adolescentes. Então, nos adolescentes, a gente vê uma redução geral do turnover ósseo, uma redução de formação e uma redução de reabsorção. Já nas mulheres adultas, a gente tem um aumento da... Não, tá ao contrário aqui. É uma redução da formação e um aumento de reabsorção. Desculpa, esse slide veio errado. Então, a gente tem um turnover no sentido de reabsorver mais osso. E quais são os fatores de risco? Quanto menor a idade de início, maior a chance de eu ter uma alteração óssea, porque eu pego antes ali do pico, ou quando eu estou no pico, no início do pico de formação óssea. Quanto mais baixo o IMC, quanto mais grave for a doença, quanto mais tempo durar a doença. Se eu tiver um hipogonadismo associado, porque o hipogonadismo também é um fator que tem piora de osso. Uma baixa ingestão de cálcio, aqui menor do que 600 miligramas por dia, que no geral esses pacientes têm, e deficiência de vitamina D, são fatores de risco que fazem com que eu tenha uma maior chance de doença óssea. E por que eu tenho essa perda óssea tão importante nessa população? Primeiro que eu tenho uma menor quantidade de massa muscular, e massa muscular é um estímulo para que haja formação óssea. Então, quando eu estimulo o músculo, e quando eu tenho mais músculo, eu estimulo a formação do osso, e eu tenho mais osso, e um osso de melhor qualidade. Então, eu tenho menos músculo, eu tenho menos osso. Existe um aumento de gordura medular, e aqui especialmente nos adultos, no adolescente a gente não vê isso. Existe uma célula mesenquimal que vai se diferenciar tanto em osteoblasto, que é a célula de formação óssea, quanto em adipócito. E aqui existe um desvio para a formação de adipócito medular, e aí eu tenho menos células formadoras ósseas. Essas pacientes têm o hipogonadismo, então o estrogênio, ele é um fator de proteção contra o aumento de reabsorção óssea, e aqui eu não tenho esse fator de proteção adequado. A resistência ao GH com redução de IGF-1 também tem uma ação específica aqui no osso, porque o IGF-1, ele tem ação na formação óssea, ele estimula a formação do osso, e o hipercortisolismo também, como eu tinha comentado anteriormente, ele faz uma apoptose de osteoblastos, o excesso de cortisol, então ele faz redução de formação óssea. Eu tenho vários motivos aqui para que haja prejuízo ósseo. O que eu tenho que fazer com essas pacientes? Aqui existe uma intervenção um pouco mais específica. Todas as pacientes que entrarem em amenorreia e essa amenorreia persistir acima de 6 meses, eu preciso ter uma avaliação óssea que se dá com densitometria óssea. Eu devo antecipar, eu não preciso esperar 6 meses, eu devo antecipar essa avaliação se a deficiência nutricional for grave ou ela já tiver uma fragilidade óssea, então ela sofrer qualquer fratura.
que seja por fragilidade. E essa densitometria não adianta a gente ficar olhando o tempo todo, porque densitometria é um exame que demora para que exista uma mudança. Então, eu devo reavaliar essa densitometria a cada 1 ou 2 anos. E existe também a avaliação laboratorial, né, específica que a gente pode fazer aqui de saúde óssea. Então, hormônios como o PTH, vitamina D, avaliação de minerais como cálcio, fósforo, dependendo do paciente, calciúria, marcadores de reabsorção e formação óssea. Então, essa avaliação eu devo fazer nessas pacientes. E o que eu faço com isso? Então, a base do tratamento aqui é terapia não farmacológica. Então, a paciente deve ganhar peso. Isso é o que vai, talvez não reverter, mas evitar a progressão da alteração óssea. Eu devo otimizar cálcio e vitamina D, e aqui a gente precisa que a paciente tenha uma ingestão de cálcio de pelo menos 1.200 miligramas de cálcio, o que para a população sem transtorno alimentar geralmente não é fácil. E se o paciente não conseguir essa suplementação através da dieta, né, essa adequação de ingestão de cálcio através da dieta, a gente deve sim suplementar. E como é que eu sei se o paciente está ingerindo a quantidade pela dieta? Então, no geral, a maior biodisponibilidade de cálcio da dieta vem de laticínios. Então, o paciente deve cumprir pelo menos 3 porções de cálcio por dia. Uma porção de cálcio seria uma fatia de queijo, um copo de iogurte ou um copo de leite. Ou 3 queijos, enfim, de uma combinação desses fatores, porque o restante eu consigo dos não lácteos. Se não existe essa ingestão, eu preciso suplementar, e aqui no geral vai ser difícil que exista. Vitamina D é importante que seja otimizada, e aqui a gente deixa a vitamina D, os níveis séricos de 25, hidroxivitamina D acima de 30. Em relação à atividade física ela é um tratamento para quem tem alteração na saúde óssea, para quem tem baixa massa óssea, para quem tem fratura, isso a gente prescreve atividade física. Mas aqui nessa população a gente precisa ter bastante cuidado e individualizar, se a atividade física não vai, se existe uma condição, como é que tá o controle do transtorno alimentar, e se isso não vai piorar, né, de maneira primeiro, se clinicamente o paciente tem condição de fazer, e se isso não vai atuar como uma maneira de gastar mais energia e dificultar aí a perda de peso. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com a prescrição de atividade física nessa população. E sobre terapia farmacológica óssea, a gente não tem nenhuma medicação aprovada para tratamento de baixa massa óssea em pacientes com anorexia nervosa. O que a gente sabe? A gente não... Sobre terapia estrogênica, né? Sobre reposição de estrogênio. Os anticoncepcionais orais não são recomendados com essa função, porque, por serem orais, eles estimulam, eles reduzem o IGF-1. E isso faz com que eu perpetue essa alteração óssea. Então, os orais não são recomendados, mas existe uma recomendação específica da Endosociety que considera o uso por um período curto do estradiol, mas aí é o transdérmico com progesterona oral em adolescentes que mantiverem a amenorreia e têm alteração óssea depois de 6 meses ou 1 ano que eu comecei a intervenção. Em relação a medicamentos específicos para os ossos. Os bisfosfonatos, eles têm uma questão, porque, no geral, a população que a gente está falando aqui são mulheres em idade fértil. E os bisfosfonatos, eles têm uma ação teratogênica, caso a paciente engravide. Então, além de ficar depositado no osso por muito tempo, eles podem ter alteração em formação óssea do bebê. Então, existe uma contraindicação nessa população. Apesar de existirem dados de que podem melhorar desfecho de massa óssea em mulheres adultas. Denosumab e teriparatida, que são outras medicações que a gente utiliza para osteoporose, para fragilidade óssea, em diversas condições. A gente tem alguns dados de denosumab, mas ele não tem aprovação para a gente usar nessa população, pelo menos não em bula. E teriparatida a gente tem que tomar cuidado, que é um formador ósseo, um excelente medicamento, mas para quem tem epífise aberta, eu tenho contraindicação pelo risco de desenvolvimento de osteosarcoma. Então, nas adolescentes, isso está fora de cogitação aqui. E, por fim, então, sobre o metabolismo glicêmico. O que acontece com o metabolismo glicêmico dessas pacientes? Existe uma redução de insulina aqui para promover neoglicogênese, então, produção de glicose através de outras fontes, aqui principalmente gordura, glicogenólise, então, quebrar aquele glicogênio que está armazenado, se que tem grandes reservas de glicogênio, e lipólise, então existe uma redução de insulina. Mas a hipoglicemia em si, e aqui a gente considera abaixo de
55 miligramas por decilitro no sangue, ela é incomum, por conta de todos esses mecanismos contrarreguladores adaptativos. Então, especialmente o GH e o cortisol, que estão aumentados nessa população, fazem com que a glicemia seja mantida, apesar do status nutricional muito, muito ruim. Então, hipoglicemia é incomum, mas quando ela acontece, no geral, é um paciente mais grave e reflete um pior prognóstico. O que acontece aqui? Por que ela acontece, né? Quando acontece? No geral, é por depressão intensa de glicogênio e por lesão hepática, e aí a gente não consegue fazer neoglicogênese. O que a gente precisa fazer em relação à glicemia nos pacientes ambulatoriais, no geral, essa não vai ser uma grande questão. Mas em casos graves, pacientes internados, a gente precisa monitorizar, a gente não pode esquecer dessa alteração metabólica. Aqui só um ponto A em relação à parte endócrina e transtorno alimentar, que pacientes com diabetes tipo 1 têm um risco aumentado de transtornos alimentares. Aqui o risco relativo para bulimia nessas pacientes é de 2,8 e para transtorno de compulsão alimentar de 1,53. Então, a gente precisa ficar atenta nas nossas pacientes com diabetes tipo 1, porque elas têm um risco aumentado de ter um transtorno alimentar. Por quê? Essas pacientes, elas no geral têm um IMC maior, elas podem ter uma baixa autoestima, elas por si só, a característica do tratamento da doença delas envolve uma restrição alimentar. Então, existe até um termo que é a diabulimia, em que a paciente reduz ou omite dose de insulina de maneira proposital com o intuito de perder peso. Porque se eu não utilizo a dose de insulina adequada, aquela glicemia que está no sangue, ela não vai para dentro da célula, não é utilizada como substrato energético, então a paciente acaba perdendo peso. Entretanto, a gente tem um aumento da glicemia com todas as repercussões de um diabetes não compensado. Mas é importante que a gente veja quando o paciente não está bem compensado, se não existe redução proposital ou omissão de dose com o intuito de perder peso. E aqui, minha última parte da aula, que é sobre transtorno de compulsão alimentar e as alterações metabólicas. Aqui a gente para de falar de anorexia nervosa. Então, os pacientes com transtorno alimentar, de transtorno de compulsão alimentar, eles são menos diagnosticados, existe um hipodiagnóstico, subdiagnóstico aqui, né, de transtorno de compulsão alimentar. Mas esses pacientes, eles têm um risco maior de obesidade, então até quase 90% desses pacientes, dependendo da amostra, podem ter obesidade, que é um risco de 3 a 6 vezes maior do que a população sem esse transtorno alimentar. Uma parcela significativa vai ter diabetes tipo 2, hipertensão com risco aumentado, hipertrigliceridemia. Então, esses pacientes que têm transtorno alimentar, que têm transtorno de compulsão alimentar, eles têm grandes repercussões metabólicas e essas repercussões são frequentes. Metade dos pacientes que têm o diagnóstico de obesidade tem transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes não diagnosticado, os pacientes não sabem disso e não tratam isso especificamente. Então, o que eu queria trazer aqui? Existe hoje uma visibilidade muito grande para um tratamento da obesidade e do diabetes, que são os análogos de GLP-1. Então, o Wegovy, o Ozempic, Mounjaro, está muito em alta e na mídia leiga, inclusive, e isso faz sentido aqui nesses pacientes? Por quê? Porque eu tenho como objetivo aqui no transtorno de compulsão alimentar reduzir episódios compulsivos e reduzir peso. E aí, faz sentido utilizar um medicamento como esse? O que os análogos de GLP-1 fazem? Então, eles levam uma redução do apetite por ação central, lentificação do esvaziamento gástrico, que faz com que o paciente se sinta mais satisfeito por mais tempo, e isso tem uma relação direta com a quantidade de comida que o paciente vai ingerir, e tem ação em sistemas de recompensa, e aqui não só de alimentação, mas também de nicotina, de álcool, então existe uma ação direta do GLP-1 aqui nos sistemas de recompensa, e para quem tem transtorno de compulsão alimentar, isso é muito relevante. Então, ele tem os análogos de GLP-1, eles vão ter uma ação estimulando mecanismos de
anorexígenos, né, de redução de apetite, e inibindo mecanismos de aumento do apetite. Então, reduz fome, aumenta a saciedade e, no final, a gente tem ganho de peso. A gente tem perda de peso. O análogo de GLP-1, porque o GLP-1 ele tem uma ação também sinérgica com serotonina, e aí talvez venha daí também uma ação importante quando a gente pensa em talvez ter um controle de compulsão alimentar, porque ele tem uma ação sinérgica com serotonina para redução de apetite. E aí, funciona em reduzir episódio de compulsão alimentar? Então parece que sim. Na prática a gente vê isso, mas isso aqui é uma meta-análise recente que mostrou que existe redução dos scores de compulsão alimentar. Então, na prática a gente já vê isso e os trabalhos mostram que realmente eles têm uma ação em reduzir episódios compulsivos, tanto frequência quanto intensidade. Mas e aí? E aí que a gente precisa também tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque existe esse tipo de medicação, está muito na mídia, o uso especificamente para fins estéticos tem sido muito disseminado, tem sido mostrado como tratamentos milagrosos, sem acompanhamento médico na maior parte das vezes. Isso até acho que provavelmente vai ter uma inibição desse tipo de comportamento, porque agora existe uma retenção de receita para esse tipo de medicamento, mas a questão é um medicamento que pode ter um papel muito importante no tratamento de transtorno de compulsão alimentar, apesar de ser off-label em todos os lugares. Entretanto, é um medicamento que tem um potencial de perpetuar uma restrição alimentar muito importante. Então, o uso indevido, o uso indiscriminado, o uso sem critério pode levar a um transtorno alimentar também, especialmente dos restritivos. Então, acho que esse é o ponto. A gente deve pensar no papel da medicação, então saber que ela pode sim funcionar para tratamento de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, para o tratamento da obesidade, quando bem indicado e bem conduzido, é um tratamento excelente. Entretanto, esse uso indiscriminado faz com que a gente levante aí um alerta para o desenvolvimento e para piorar aí, para interferir e aumentar a chance do desenvolvimento também de um transtorno alimentar. E aí, as conclusões que eu queria trazer para vocês, o que acontece nos eixos endócrinos com os transtornos alimentares são que, quando a gente pensa em anorexia nervosa, essas alterações em todos os eixos endócrinos são adaptativas. E aí a gente tem o hipogonadismo hipogonadotrófico, o eixo do eutiroideu doente, a síndrome do eutiroideu doente, uma elevação do hormônio de crescimento, mas levando a uma resistência nesse hormônio de crescimento e um aumento do cortisol. O osso sofre, então existe uma baixa massa óssea, uma fragilidade óssea nessas pacientes que precisa ser monitorada e a gente precisa ser ativo no tratamento disso. No metabolismo glicêmico, as mudanças também são adaptativas, no geral sem grandes repercussões glicêmicas, mas a gente deve ficar atento naqueles nossos pacientes com diabetes tipo 1. E em relação a transtorno de compulsão alimentar, não esquecer das alterações metabólicas, e que aqui pode existir um papel nos análogos de GLP-1, desde que a gente tenha muito cuidado no uso dessas medicações, especialmente para esses pacientes. Eram essas as mensagens que eu gostaria de trazer para vocês, e eu me coloco à disposição aqui se alguém tiver alguma dúvida. Esse é meu contato. Muito obrigada.